Salve, salve, amados seres de luz, como estamos hoje? Que bom ter vocês aqui nesse espaço para a gente poder trocar nossas reflexões, né? Transbordar as nossas reflexões. Então, respirem fundo, tomem seu tempo, que vamos para mais um vídeo hoje. O vídeo de hoje vai ser sobre Hasta Jyotish, ou seja, nós vamos falar hoje sobre quiromancia védica. E aí, o assunto que eu quero trazer, ele está relacionado com a nossa linha do coração, que é essa primeira linha aqui de cima da nossa mão. Que a gente às vezes acha que ela começa daqui, né? Mas que na verdade ela vai se originar daqui, de algum ponto, nessa parte, podendo ser monte de Saturno, monte de Júpiter ou até mesmo Marte negativo. Então ela vai começar em alguma dessas regiões, seguindo para o monte de Mercúrio. E aí, pra gente primeiro começar a entender um pouco mais sobre a linha do coração, os aspectos que ela vem trazer pra gente, primeiro, assim, como uma base geral, eu dividi em 3 tópicos pra gente falar nesses 3 níveis que essa linha do coração vai trazer pra gente no aspecto do nosso campo físico, psicológico e espiritual. Quando a gente começa falando da linha do coração e os impactos dela no corpo físico, ou seja, a gente está falando da linha do coração e os reflexos dela exatamente no nosso coração, órgão físico. E aí, quando a gente analisa essa linha, é possível a gente entender realmente a saúde desse nosso órgão, desse nosso coração, a força dele. Então, se é um coração forte, que tem uma boa saúde, que então vai aguentar, né, todas essa jornada da vida, ou se é um coração mais fraco, que tem uma tendência a infarto, ou algumas questões realmente físicas ali. No aspecto psicológico, a gente já vai começar a entender mais o temperamento nosso, ou seja, esse temperamento dos nossos sentimentos, do nosso humor, a maneira com que a gente se abre para as nossas relações, para a nossa sexualidade. E no ponto de vista espiritual, a gente já vai falar sobre a nossa capacidade de se doar, de se sacrificar em prol de algo maior do que nós, né? Então, essa linha do coração também vai mostrar essa capacidade, essa maior abertura ou não, para se abrir para além das nossas próprias questões, né? Para a gente se doar para algo maior. E aí, olhem na mão de vocês aonde a linha começa. Aonde essa linha do coração, essa primeira linha aqui de cima, começa. De modo geral, hoje a gente vai tratar dos 3 casos mais básicos, que é começando no monte de Júpiter, começando no monte de Saturno e começando no monte de Marte negativo. De uma maneira geral, se a sua linha do coração ela começa no monte de Júpiter, que é esse monte, né, essa região embaixo do nosso dedo indicador, mostra que nós somos pessoas mais abertas para o sentimento, né? A gente tem uma capacidade maior de compaixão, de empatia, a gente sente mais realmente o que as outras pessoas estão passando, isso realmente reflete no nosso campo emocional. Então a gente tem essa abertura maior, uma capacidade maior, uma espontaneidade maior com relação aos nossos sentimentos. Mas também a gente acaba projetando muitas expectativas nas outras pessoas, principalmente quando a gente está falando aqui de parceiros ou parceiras românticas, né? Então a gente acaba colocando expectativas muito altas, idealizando, fantasiando muito esse nosso parceiro, essa nossa parceira dentro da nossa relação amorosa, né? Então é um ponto de cuidado, né? Porque sempre que a gente projeta muitas expectativas, a gente idealiza demais, a gente tem uma grande chance de se frustrar, né? Porque a realidade ela vai ser muito diferente do que a gente está projetando. Então, apesar dessa grande capacidade de sentir, existe também um ponto de cuidado, que é o cuidado mesmo com essas expectativas, essas idealizações românticas demais, sabe? E aí, quando a sua linha do coração, né? Quando a nossa linha do coração, ela começa no monte de Saturno, e aí vamos para um outro lado, que já é uma pessoa bem mais introspectiva, bem mais reservada com os próprios sentimentos, que já não vai demonstrar tanto, né, esses sentimentos, esses afetos publicamente, com mais abertura, é uma pessoa bem mais reservada. Existe até mesmo uma certa dificuldade, por mais que a gente entenda, né, o sentimento, o conceito de empatia, de compaixão, e a gente consegue
compreender isso, quando a sua linha ela começa ali mais longe, cada vez mais longe de Júpiter, existe uma dificuldade de sentir mesmo. A gente entende a dor do outro, a gente compreende, mas acaba que as nossas próprias questões, elas são muito mais centrais na vida, assim, são pessoas muito mais autocentradas e tem essa dificuldade mesmo de sentir. Porque quanto mais para lá, no sentido de Júpiter, mais isso é sentido realmente, né? Essa empatia, essa compaixão mais direta. E aí Saturno é uma pessoa mais pé no chão, assim, sabe? Que vai procurar relações que passem uma segurança emocional, uma estabilidade. Então, são pessoas que vão escolher muito mais algo certo, concreto, do que fantasias românticas, né? Do que histórias de romance, assim. São pessoas mais pé no chão, mais práticas. E aí, uma terceira possibilidade é a linha do coração começar em Marte, negativo, que é essa região aqui entre o dedão, né, e o monte de Júpiter. Então, nessa região, a linha ela pode começar bem mais para cá, ó. E aí, quando ela começa em Marte negativo, ou no sentido, né, de se direcionando para Marte negativo, e aí a gente já tem uma pessoa mais impulsiva, que pensa menos, assim, nas consequências, né, que se ama muito, se frustra e às vezes não consegue medir um pouco ali, se conter nas suas reações, né? Então, existe essa impulsividade nas reações, tanto pro lado positivo, assim, né, tipo, de felicidade, de apaixonamento, quanto no lado das frustrações e tudo mais, pode ter alguma certa agressividade. Claro que tudo isso depende muito de outros fatores da sua mão e também depende muito da sua maneira do seu autoconhecimento, de como você lida mesmo com as suas questões. Então a gente fala sempre uma tendência que é plenamente trabalhável, exatamente para isso que a gente está aqui, para trabalhar e refinar e expandir e se melhorar. E aí é isso. Muitos outros fatores vão influenciar, né? O Hasta Jyotish, ele é uma ciência, né? Um estudo muito longo, assim, muito complexo. Então, a gente vai meio que dando esses direcionamentos para vocês começarem a se entender, começarem a perceber um pouco mais de si, mas é um estudo vasto. E aí é isso, no próximo vídeo a gente continua falando um pouco mais sobre a linha do coração, sobre outros aspectos, o que ela vai revelar em outros aspectos da nossa vida, como a gente pode fazer outras leituras, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu quis realmente trazer um pouco de conteúdo, que também acho que é importante nessa caminhada de autoconhecimento, né? São ferramentas para a gente começar a ir se entendendo e se conhecendo. Então, existem inúmeras ferramentas. E a leitura de mão, a quiromancia é uma delas que eu gosto muito, que eu gosto de compartilhar. Então, é isso. Eu vou deixar também agora para vocês uma indicação para quem quer se aprofundar, para quem, tipo, sente realmente alguma coisa ali dentro, apontando nessa direção. Esse livro, que chama O Amor na Palma das Mãos, que parece que vai ser um livro que vai tratar muito, sei lá, coisas meio superficiais, mas na verdade é um livro muito rico, com muito conhecimento, com muita teoria mesmo. É um livro bom. Claro que ele vai direcionando muito para a parte de relacionamento, mas para isso ele passa por muita teoria legal, assim. Então, quem quiser, vou deixar na descrição também. Esse livro é muito bom. Eu faço muito estudo com ele. Então é isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus, todo o axé do mundo para vocês. E até o próximo vídeo.